a atuação do Fluminense de ontem do que com os Cefetes, a verdade é essa. Phil, você falou de animadinho. O Fluminense tá deixando a gente minimamente animadinho. Animado. O nosso amigo flamenguista que tá ali encarando a gente igual um segurança. Tá feliz. Ele tá minimamente preocupado com o Fluminense dentro do Campeonato Carioca? Foi esse favorito pro Campeonato Carioca. Não tá ouvindo lá fora, não, que eu queria ofender ele, mas não vou conseguir, não. Não tá, não, acho que tá sim. Tá. Tá. Abraço. Tá com medo, a gente vai chegar na final, tá com medo, né? A gente vai passar pra final, tá? Enfim, Fluminense é o favorito pro Campeonato Carioca. Acho que essa é a minha animação. A gente tá falando do artilheiro do Campeonato Carioca. O Fluminense vem embalado aí de 3 bons jogos. Mas sai animado, assim. Pra mim, hoje o Fluminense tem muito mais chance de passar do que de não passar. Se não passar hoje, é zebra pra mim. A gente fala depois dos cálculos matemáticos, o Rafael, mas a atuação do Fluminense, não essa questão do passar. Vou repetir a pergunta que eu fiz pro Phil. Porque a resposta dele não achei que foi tão boa, não. Então vou confiar em você agora. Há uma preocupação. Hoje, vamos lá, eu tava ouvindo agora um podcast ali sobre questão do Carioca e tal. E meio que era uma pegada, era de 2 semanas atrás, e que falava, o Fluminense provavelmente nem vai se classificar, o Botafogo tá aí e tal, pode ser que role, né, uma semifinal, mas tá sem técnico e tal, o Vasco também pode ser que nem se classifique, tem clássicos pela frente e tal. Passa 2 semanas, né, 2 rodadas, o Fluminense não jogou no meio de semana, e o Fluminense é favorito para se classificar, o Flamengo segue jogando bem, ganhou o Vasco muito bem. As atuações do Fluminense contra Vasco, Flamengo e Nova Iguaçu deixam o torcedor iludido, no bom sentido? Cara, eu acho que sim. Foi até um raciocínio que eu tive com o Cauã no Bom Jornada do Almoço. Assiste Jornada do Almoço, segunda e quinta, meio-dia. Que pra mim se complementam. Ontem pra mim foi uma boa atuação. Se você pensar que o Fluminense se propôs a entrar, matar o jogo cedo e tirar o pé, pra mim foi muito claro que era essa a intenção. Entrou pra fazer isso e fez, então, pra mim, perfeito. E contra o Vasco, que era um jogo onde enfrentava a adversidade de viajar, um mando de campo com gramado diferente, com torcida maioria do Vasco, também se mostrou meio que pronto ali para essas primeiras adversidades e foi bem. Eu acho que se complementam. A de ontem, pra mim, me pegou por isso. O que se propôs a ser feito, fez e fez muito bem, né? Abriu 1-0 com 40 segundos, 37 para ser mais exato. E depois, claramente, tirou um pé, foi o segundo tempo bem mais tranquilo, então... A de ontem, pra mim, somada com a dos clássicos, me deixa animadinho. Eu concordo com o Fio. Acho que o Fluminense, de fato, pelo menos um dos favoritos é o título carioca. Cauã Tinoco, partindo pra dentro de campo. A pergunta que tem aqui no roteiro, e hoje eu não posso criticar o roteiro, porque a foto aqui do lado. Poder até pode. Pescotapa aqui do lado. O roteiro tá bom sim. Não, mas a pergunta que tem aqui é interessante. A gente vai debater algumas vezes sobre a atuação. Eu dou uma olhada aqui no chat e a galera, enfim, tá falando de contratação. Não tem aquelas críticas que a gente via às atuações. Cara, a vitória de ontem é a melhor atuação do Fluminense no ano? Ou o fato de a atuação contra o Vasco ser contra um time de Série A e o Nova Iguaçu ser um time pequeno tem muito efeito ainda nessa contabilização? Eu acho difícil fazer essa análise porque são 2 jogos muito diferentes. Nem só por qualidade de adversário, mas se enfrenta um Vasco, que é um clássico. O Fluminense há muito tempo sem ganhar um clássico. Conseguiu a virada, jogou melhor do que o Vasco, mas não foi um jogo dominante em criação. Foi um jogo dominante do Fluminense com a bola no pé. Quando o Vasco tinha a bola no pé, se defendia muito bem o Fluminense. Então acho que foi um jogo controlado. Mas em criação, em termos de criação, foi de longe, disparado, o melhor jogo do Fluminense. Eu consigo contar umas 4 ou 5 jogadas. O Mano até falou isso na coletiva e eu concordo com ele dessa vez, de que não foram só números, como contra o Botafogo, de finalizações, foram números que condizem com a realidade. O Fluminense foi bem no jogo, conseguiu criar pé a pé. O segundo gol, inclusive, é lindo. É um gol que sai do pé do Fábio, a bola vem pro Freitas, ele consegue dar um passe que não é difícil, mas também não é tão simples assim, porque o Fuente já tá correndo. E aí tem um cara meio que marcando e passe que o Thiago Santos não é exatamente até igual. Até por não ser canhoto, né? Não, então, mas assim, não é exatamente igual. Mas não tem como não lembrar que o Thiago Santos pegou uma bola tipo essa, novamente, Sim. Não é igual, é tipo.
e deu atrás pro Fuentes dominar, girar, e ele foi desarmado contra o Vasco. Assim, não teve essa progressão. Até por a questão da perna também, né? Era muito mais difícil lançar essa bola sendo destro, olha fazer curva pra fora. Porque é exatamente isso. Se sendo destro, a bola do que o Thiago Santos tenta, a bola faz assim. Então, pro domínio do Freitas até foi mais difícil, só que é um tipo de passe que parece que é muito bem treinado pelo Mano Menezes. Que não é o lateral tá esperando a bola espetado aqui na lateral esquerda e não tá progredindo. Não, o Freitas dessa bola em profundidade pro Fuentes. Ele já tem o Arias ali sozinho no meio de campo, o Arias perfeito na assistência, e o Canóbio fazendo o gol. Acho que é um gol coletivo muito bonito do Fluminense. Passe do Arias é muito bonito. Muito bonito. Desde o Fábio pé a pé, acho que não foi a única jogada que o Fluminense conseguiu construir durante o jogo. Eu vi, analisando assim, né, lá de cima é muito mais fácil. A quantidade de vezes que o Fluminense conseguiu sair jogando com a bola no pé. Uma coisa que a gente não vinha vendo tanto assim nos últimos jogos, mesmo contra os pequenos. E uma coisa que eu gostei bastante, continua me incomodando, sendo chato, mas é uma coisa muito importante pra mim, é a eficiência do time. Acho que era um jogo pra 4 gols, um jogo pra 3 gols no mínimo. E não tô falando nem só do lance do Germancano, que é o mais claro, mas lances que às vezes os laterais chegam na linha de fundo e não conseguem acertar o cruzamento. Que às vezes o Arias não consegue fazer da melhor forma ali, óbvio que é o cara que mais consegue, mais tem qualidade pra isso. Mas sinto falta um pouquinho de capricho no terço final, quando o Fluminense consegue fazer uma boa jogada construída e na hora de decidir tá faltando um pouco ainda. Acho que isso pode ser importante pro resto da temporada. Ô, Phil, primeiro você concorda com o que o Calma falou? Em qual ponto que ele falou? É porque teve algum momento, agora eu não vou lembrar que foi lá no início, que você fez uma cara meio... Não, era se não valia botar o jogo do Flamengo nessa disputa também, entre Vasco e o de ontem. Pra mim o jogo do Flamengo é o melhor da temporada até agora. Pela dificuldade, né? No caso, você exato. bota a dificuldade... Eu acho o jogo desequilibrado. Que o Fluminense vai muito bem defensivamente e ofensivamente não quase não cria. nada, né? E aí eu não sei até que ponto, até partindo pro lado emocional mesmo, até que ponto isso não me dá aquele bloqueio mental de 2024 de novo. Não, eu não quero ficar no 0x0 todo jogo. Eu quero ter um time que faça gol, entendeu? E aí eu tô medindo... Tô falando assim, novamente, emocionalmente, talvez preferência. tenha um emocional que eu achei, eu vi o jogo contra o Flamengo contra o Botafogo, o Flamengo contra o Vasco, e assim, achei a partida do Fluminense bizarra de boa, assim. De como o Flamengo não existiu naquele jogo. Faltou o Mano conseguir ali jogar o time pra frente, mas pra mim o Mano dominou Flamengo o jogo. Botafogo, principalmente da Supercopa, né? Supercopa. O do Carioca não foi um domínio tão grande assim. O da Supercopa mais e o Flamengo e Vasco também. Aliás, outro ponto também que vale pra mim é ressaltar o Canóbio. Viu o Wesley jogando contra o Vasco, e o que o Canóbio faz com o Wesley é sacanagem, pô. O Wesley tá jogando lá, o Wesley tá na... O Wesley, frase, nome difícil de falar, hein? O Wesley é rápido, tá vindo mal. A dificuldade foi na tua mesmo. O Wesley tá numa fase absurda ali e ele não jogou nada contra o Fluminense, pô. O Felipe do MD, prefiro não perguntar o que é MD, é melhor, né? Porque eu tenho uma ideia. Mas eu não sei se ele vem, mas enfim. A gente tá nivelando por baixo contra o Flamengo, Rafael. Ele não botou esse Rafael no final não, mas eu coloco aqui. Olhar essa atuação contra o Flamengo como uma boa atuação é nivelar por baixo, ou é simplesmente dizer, olha, a gente sabe atacar e a gente sabe defender. Cara, eu acho que é bom de se olhar o lado defensivo, porque a gente pegou um time que é o melhor ataque, um dos melhores ataques do Brasil até agora. Não sofreu gol, é uma característica que a gente vem trazendo da temporada passada, né? De conseguir ter uma defesa sólida. Só que mostra a dificuldade ofensiva maior do que vinha tendo no final de 2024. Me preocupa até em questão disso, porque a gente pega uma zaga do Flamengo ainda em pré-temporada. O Felipe Luiz faz questão de dizer sempre que o Flamengo está em pré-temporada, que ele bota até o carro dele em risco se tiver que perder o Carioca, não tem problema. E mesmo assim, contra esse time, não é que o Fluminense não levou perigo, o Fluminense não criou. Então, me tranquiliza o fato de saber que a defesa ainda é um ponto alto do Mano, e bem alto. Mas a gente vai precisar criar, né? Não dá pra gente contar que todo jogo a gente vai achar uma bolinha e não vai tomar gol. E me incomoda porque o Flamengo ficou a uma defesaça do Fábio de fazer o gol naquele jogo. Assim, óbvio, a gente tem o Fábio, então você tem que utilizar o Fábio mesmo e você confia no Fábio. Toda vez que você falar disso, eu vou falar que o Fluminense ficou do juiz ser justo de ficar com o jogador a mais boa parte do tempo também. Então, pra mim é um critério até pior do que a defesa do Fábio. Ok, faz sentido o que você tá falando. Mas, novamente, se a gente tirar as duas coisas, ainda vai ser um jogo que a gente não criou nada. E aí, entendeu? se tirar as duas coisas, também que a gente não sofreu nada. Não, então, mas é exato. Mas as duas coisas, né? Exato, só que a gente vai competir
A gente vai competir com outros Flamengos, não no nível que o Flamengo vai ter, mas no nível que o Flamengo está. Eu vi a entrevista do Felipe Luiz, que ele fala bem assim, cara, dá pra gente... Olha o nível, né, realmente. Dá pra ser campeão carioca sem esgotar o elenco. O Flamengo tu consegue, a gente não. A verdade é essa. A gente não consegue ser campeão. A gente tá lutando pra classificar pra não esgotar o elenco. O Flamengo consegue Aliás, ser campeão da Taça Taça Guanabara. Guanabara. Tá entrando mal. Hã? Aliás, é um debate, né? Nosso banco tem entrado mal. Então, sobre o banco entrando mal, vamos passar pra esse ponto aí. Hoje o time do Fluminense tem uma base. Quem é a base do Fluminense? Fábio. Vamos discutir isso já. Se é Google ou Samuel Hoje é Xavier. Google, Vamos discutir isso agora, acho que é melhor então. Hoje é Google. Guga é titular. Cara, mas Contra o ele é Bangu. azarado, né, cara? Contra o Bangu. Guga Ele não tá joga. suspenso. É capaz de Samuel comer a bola contra o Bangu e ser titular no não final. sei se é tão azarado, não. Dessa vez. Sabe por quê? Por quê? Porque contra o Bangu ele só tinha a perder, cara. Dificilmente o Guga ia fazer uma partidaça contra o Bangu. Mas e Samuel Como comer a não bola? fez Então, ontem. mas aí o Samuel, na teoria, o Samuel meio que já tá na frente. Ontem a partida do Guga foi boa. Qual foi a nota que vocês deram na partida ontem do Guga? Eu não vou dei uma buscar nota aqui. tão alta, não. Eu vou buscar aqui, mas eu acho que eu dei 6,5 e eu fui a nota mais alta do Guga, provavelmente. Eu achei que o Guga acho que o meu foi foi 6,5 sólido. também. É porque a sua eu não vi ali na hora. Mas assim, o Guga foi sólido, pô. Eu achei uma partida muito apagada. E aí, defensivamente, não tem muito como analisar, porque o time adversário quase não gera perigo. Mas tentou. Tentou pelo lado de lá e não gera perigo, porque o Guga vai bem. O Guga erra uma vez, que é aquela que o maluco sai cara a cara. A segunda que o Igor Lemos sai cara a cara do lado direito já é na do Fuentes. O Fuentes teve o mesmo erro do Guga. Uma bola entre ele e o zagueiro. E a gente elogiou, porque o Fuentes foi melhor do que o Guga mesmo. Mas a gente pontuou outras coisas do Fuentes. O Guga a gente meio que não pontuou. Porque não aparece ofensivamente. Eu não lembro do Guga nenhuma jogada na frente. Mas será que não é estratégia? Justamente porque o ponta de lá, o tal do Eu Caio acho que pode ser Nunes, estratégia, Caio mas Nunes. eu contei umas 3 ou 4 vezes que o Guga passa desesperado na ponta direita e o Arias não toca, pô. Eu não sei o que acontece, se é costume de fazer tabela só com o Você Samuel deu Xavier. 7,5 pro Guga. 7,5? Pô, Quando você falou a nota, chegou aqui, você falou bem assim. Não, então, mas é porque me Eu fui surpreende porque tudo entre assim. 6 e 8, eu falei. Aí a galera que entrou foi tudo 5 na minha cabeça. Posso estar errado. Não, eu é tô- porque assim, eu dei olhando 7, aqui, eu dei 7. no Quê? coisa Eu que dei não 7. tem a do Cauã, não tem a sua Eu aqui mandei a no minha. vídeo que você mandou depois. As notas que a gente teve do Guga foram 6,5 eu, 5,5 Lessa, 7,5 Fio, 5,5 Renan, 7 Rafael, e a sua foi quanto? tô vendo agora. Tá, calma, manda. Mas a média do Guga ficou 6,4. Só que vai do 5,5 ao 7,5. Quem deu 5,5? Lessa e Renan. Será que tem... Não, mas vocês deram a nota logo depois do jogo também. Eu ia falar, será que não tem um Eu dei a contexto nota ser antes de logo todo depois do mundo, jogo? com certeza. Cara, eu dei O 5 BR foi junto comigo. Eu Não, ele deu desci, 5. Foi de 5 a 7,5. Dei 5. eu desci pra zona mista digitando as notas. É isso, gente. Pô, ele não faz nada ofensivamente no jogo tranquilo, pô. Me incomodou um pouquinho isso. O Thiago Pimentel fala que esse erro aí não pode acontecer contra qualquer atacante da Série A, tomávamos 2 gols. Mas aí eu acho que tem parte disso também, que é o seguinte. O Nova Iguaçu ousou ontem atacar como um time que não é da Série D. Ele deu muito espaço pro Fluminense. O Perdiguinha, Muito espaço. o camisa 10 deles era um Perdigão versão mini, pô. Cabelão. E o Cauã não sabe quem é o Perdigão, tá? Não viu o Perdigão jogar? Eu perguntei bem assim na live. Esse momento é bom. A esse momento resposta é maravilhosa. Eu perguntei bem assim na live. Falei, parece o Perdigão. Eu olhei e falei, acho que o Cauã não tem idade pra vamos ter visto o Perdigão. Vamos testar uma coisa. Pode ser o Perdigão. Calma. Que vindo do Cauã, ele tem sempre um Não, negócio, calma que a né, gente resolveu a história ontem. Eu virei pra mim assim, o Cauã acho que não tem idade pra ter visto o Perdigão em campo, né? Aí o Cauã, Não, você não perguntou isso. Perdigão a marca? Cara, não foi assim, cara. Não foi assim.